Olá, você sabe o que é um disjuntor termomagnético? Um diagrama de comando com circuito de força? Eu estou complicando para você, não é? Mas é que a gente está falando do universo da eletricidade. Tá certo que para trocar uma lâmpada você não vai precisar saber de tudo isso. Mas os acidentes fatais, pessoas que morreram em acidentes envolvendo eletricidade somaram 1.387 em 2017. E este programa é para isso, lembrar você que mexer com eletricidade é para profissionais. E um grupo deles está aqui com a gente no programa Nossa Entidade, para falar dos eletricistas do bem, que tem evitado muito acidente. Com a gente aqui o José Luiz Camargo dos Santos, ele é o fundador dos Eletricistas do Bem. O Eric Frade, ele é voluntário do Eletricistas do Bem. A Maria Suziane, ela é subgerente do LALEC, Lar, Amor, Luz e Esperança para a Criança. E também a Flora Antonellini, que é gerente do LALEC. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o LALEC, vou passar para vocês. Mas primeiro começar com o José Luiz, para entender como é que surgiu essa ideia. E me parece que são 27 voluntários de Eletricistas do Bem. É isso, José Luiz? Nós éramos 27 antes do Congresso Nacional de Eletricistas, que veio aqui na Assembleia Legislativa, e nós tivemos a grata satisfação de conseguirmos mais voluntários. Hoje nós estamos em 34 voluntários. 34, que legal. A ideia surgiu da necessidade identificada de ajudar as pessoas que não têm conhecimento de instalação elétrica, não têm condições de pagar um profissional e também não é favorável a uma instalação irregular, uma instalação que não seja adequada, normatizada. E a partir de então me surgiu a ideia de chamar alguns colegas e isso foi crescendo, a ideia deu certo e hoje nós estamos com vários projetos apoiados, inclusive aqui na Assembleia pelo deputado Cauê, o presidente, e da sociedade civil como um todo, vários eletricistas fazendo contato do Brasil, querendo participar desse projeto. Isso é o âmbito é o estado de São Paulo, que vocês nós atuam. Começamos regionalmente falando, local, né? E isso nós fomos ampliando, já temos cliente em Santo André, nós temos uma família, por exemplo, com uma necessidade identificada, ela é portadora de uma deficiência de locomoção e uma empresa nos chamou para sermos parceiros em ajustar um ambiente para ela, doméstico, para ela possa viver naquele ambiente adaptado. Quer dizer que os eletricistas do bem, eles trabalham com entidades, mas também com pessoas, qualquer pessoa que precisa, desde que seja, digamos, vulneráveis economicamente, não possam pagar por um profissional. A hipossuficiência financeira é uma necessidade de avaliação, uma vez que nós fazemos uma visita técnica, chamamos de visita técnica, vamos até o local e ali a gente faz uma análise criteriosa da condição elétrica. Partindo dessa condição, sai um projeto, o projeto elétrico já nos dá uma lista de material, é onde a gente começa a trabalhar e colher pretensos doadores ou doadores que estejam interessados em contribuir com esta causa. Entendi. O Eric Frade, ele é voluntário do Eletricistas, eu ia falar engenheiros, né? Você é engenheiro, eletricista, da área de energia. Engenheiro eletricista. Uma vez eu falei com o engenheiro assim, engenheiro elétrico? Ele falou, não, porque eu não dou choque, né? Eu sou engenheiro eletricista. Tá certo? Tá certo, a denominação é essa mesmo. Engenheiro eletricista. Escuta, 1.387 mortes em 2017 é muita coisa, né, sim, Eric? Qual é a causa maior de morte? Diretamente pelo choque mesmo, né? O choque elétrico é um grande, realmente, causador de mortes por parte elétrica, infelizmente. E vem por problemas na instalação elétrica, dificuldades em manutenção, e as pessoas não sabem, às vezes, do risco que estão correndo e acidentalmente acabam vindo a falecer. Até o próprio eletricista, ele pode, de repente, com um equipamento não bem utilizado... Sim, o eletricista ele tem que ser treinado, né? Ele tem que estar habituado para sempre trabalhar com equipamentos adequados, ele com luvas de segurança, trabalhar, manusear da forma correta a eletricidade. Se obedecer totalmente esses critérios, não vai sofrer risco nenhum. Entendi. O Eric, você é engenheiro eletricista, você é pesquisador também de que área? Isso, da área de energia. Da área de energia. Do Instituto Federal de São Paulo. Ah, tá. Você é formado pelo mesmo instituto, por lá mesmo. Pelo mesmo instituto. É pesquisador da área. E aí, como é que você se tornou voluntário do Eletricistas do Bem? Um convite do Camargo, né? A gente atua junto lá na Brapel, né, que é a Associação dos Profissionais de Eletricistas, que a gente faz alguns trabalhos juntos de conscientização dos profissionais, tentar levar uma condição melhor para o profissional poder ele melhorar, né,
a condição dele, às vezes está trabalhando de uma forma inadequada e não sabe. Então a gente poder esclarecer o profissional para que ele possa trabalhar de uma forma melhor. Se o profissional pode estar trabalhando de uma forma inadequada, eu imagino a gente que é totalmente leigo, né? Porque a eletricidade, acho que para a maioria das pessoas é como tecnologia da informação, né? Chega o cara, o que ele falar tá valendo, né? Então, até eu conversava com o Zé Luiz antes, o profissional, se você chamar um eletricista, ele tem o CREA, né? Que é o Conselho Regional de Arquitetura, né? É de Engenharia e Arquitetura. De Engenharia e Arquitetura. O eletricista também, ele pode ter o CREA? O eletricista em si, na verdade, não é uma profissão regulamentada, eletricista. Tá. Né? Então, existem técnicos eletrotécnicos, que é uma pessoa que fez o curso técnico e ela tem condição de... que ela fez o técnico por 1 ano e meio, aí ela tem mais condições de executar um serviço, né? E você tem os engenheiros, né, de nível superior. Entendi. Questão do técnico, né, hoje em dia eles não estão mais vinculados ao CREA. Né, eles se desvincularam e foi criado um conselho específico para eles. Entendi. Fica com a gente porque você vai entender muita coisa sobre eletricidade, que todo mundo tem dúvida, e eu acho que você vai poder tirar essas dúvidas também, até para a segurança nossa, da nossa família, das crianças. Daqui a pouquinho a gente vai dar esse trabalho aí de utilidade pública, mas antes eu quero passar um pouquinho para a Flora, que é do LALEC, né? É o LALEC, né? Porque é o lar, né? Lar, amor, luz e esperança para a criança. Como é que foi o contato de vocês com os eletricistas do bem? Então, nosso contato foi através de um projeto da instituição, a colocação de placas solar, energia solar na casa, visando economia e também pensando na sustentabilidade. E então nós colocamos, por um projeto, nós colocamos as placas, e aí houve necessidade de verificar as caixas das energias, se estavam corretas. Aí entramos em contato com eletricistas do bem e eles prontamente nos atenderam e estão lá colocando. Alguém falou para você, olha, tem os eletricistas do bem aí, pode te ajudar? Como é que foi? Então, foi assim. Nós tínhamos, encerrou o pessoal que colocou a placa, tal, os engenheiros tal, foi colocada a placa. E aí nós chamamos a Eletropaulo, tá tudo ok, pode chamar a Eletropaulo para verificar se já pode ligar, o que vai dar o aval, que tudo certinho. Só que quando a Eletropaulo compareceu, não estava tudo desatualizado, a nossa caixa é uma casa de já uns 40, 50 anos, então precisaria de um socorro nesse sentido. Entendi. Então, como foi negado, quando chegando na Eletropaulo, esse processo de negação, tem um colaborador, um voluntário do LALEC, que sempre faz doações do LALEC. Então, casualmente chegou até ele e ele falou, opa, esse aqui eu conheço, é o LALEC. Então vamos ver, saber o que está acontecendo. Aí ele entrou em contato, aí nós conversamos, pedimos socorro, aí ele falou dos eletricistas do bem, nós passamos para o nosso diretor e o nosso diretor entrou em contato com o José Luiz, para que eles fossem nos socorrer. Ô Suziane, vocês queriam economizar, né? A Suziane é administradora lá gerente hoje no LALEC. Vocês queriam economizar, e aí, gastar mais, aí investir com a eletricidade, né? Meu Deus, e agora, como é que eu faço, né? Foi numa hora certa os eletricistas do bem? Nossa. Com certeza, numa hora muito apropriada, né? Então, como a Flora falou no início, além de ser um sonho de economia, também de sustentabilidade, né? Então, nós nos inscrevemos num edital, junto com a Fundação Salvador Arena, e nós fomos contemplados, né, com o projeto das placas fotovoltaicas, né? E aí foram instaladas, passaram em breve a funcionar, e aí nós temos uma estimativa anual de 1% de economizar da nossa receita anual, onde a gente pode colocar esses fundos para manutenção do lar, né? Que legal. Vai acabar sendo revertido para a obra assistencial diretamente. Exato. Ô, Zé Luiz, como é que é um projeto desse? Você falou que precisa passar, sempre que eu
vou colocar essas placas para utilizar a energia solar, eu preciso que a Eletropaulo, no caso aqui do Estado de São Paulo, aprovar o projeto? Mesmo que seja uma placa só em casa? Existe toda uma normatização, né? Existe até legislação, inclusive, a respeito, por questões de segurança. Então, não basta se instalar as placas, elas precisam estar alinhadas com o padrão de entrada da residência ou da instituição. E aí, por isso, da inspeção da Eletropaulo. A Eletropaulo vai até o local, faz essa inspeção e aprova ou não a interligação das placas com o sistema. Como é? Uma curiosidade, quando eu coloco essas placas, primeira coisa, numa casa, vamos supor, uma família, hoje as famílias são pequenas, três pessoas. Quantas placas eu vou precisar para... Bom, aí eu passaria a palavra para o Eric, porque ele é o nosso homem. Com o Eric. Fiquei curioso agora, uma residência comum, quantas placas ela precisa? Isso vai depender muito do consumo daquela casa. Às vezes uma casa de 3 pessoas, às vezes 4, 5 placas é suficiente. Uma outra família que consome mais, às vezes umas 10 placas precisaria. E vale a pena assim, o custo-benefício a longo prazo? Vale, porque assim, tem um investimento inicial, mas ele se paga totalmente. A durabilidade dele é de 25 anos. 25 anos a durabilidade? Do sistema todo. Mas aí como é que funciona? Uma parte, a energia que vem da Eletropaulo, ela continua vindo ou não? Continua vindo. Na verdade, você vai ter uma segunda fonte de energia na sua instalação. E aí você pode usar 100% dessa energia do solar e usar o restante da Eletropaulo. Ou se você não usar toda a energia solar, você manda essa energia para a Eletropaulo, para a concessionária. Olha, né? É como se vendesse então. Como se vendesse. Só que você não vende da forma em dinheiro, você vende em energia, em quilowatt-hora. Você fica com crédito, com créditos. Então. E você recebe esse crédito depois, no mês seguinte ou nos subsequentes. Bem interessante. E fica armazenado esse crédito por 5 anos. E é comum essas demandas para os eletricistas do bem, essas placas fotovoltaicas, ou esse foi o primeiro caso? Esse foi, na verdade, o primeiro caso. A gente está, na verdade, trabalhando num projeto agora, né, para trabalhar um mini sistema de energia solar, para atender um número maior de pessoas, né, pequenas residências, pequenas instalações, que possam, assim, com um pequeno valor que seja, reverter isso para a residência. Né? Que legal. E conseguir, se puder, eliminar o consumo de energia delas. Entendi. Você entra como voluntário sempre com a sua expertise para elaborar um projeto, é assim? Isso. Eu trabalho mais dando assim, essa assistência, elaborando o projeto. E tem outros voluntários que trabalham lá na mão de obra, na execução. Cada um vai utilizar da sua experiência, né, e poder contribuir um pouco para o projeto. Agora, Eric, a gente está falando aqui muito de segurança, né? E os eletricistas do bem, eles primam muito pela segurança. E até qualquer curso de eletricidade tem uma disciplina que é só de segurança, né? Queria que você explicasse. E o que é mais comum aqui, como a gente prometeu no início do programa, em relação à segurança, quais são as dicas básicas que a gente pode te dar, tanto para uma empresa, mas principalmente em casa, assim, né? Em relação à fiação, à criança, como é que eu sei que uma tomada está sendo superaquecida, um monte de Benjamin que o pessoal coloca, enfim, qual é que é as dicas básicas para a segurança? Um erro, por exemplo, que muitas pessoas acabam cometendo é quando de repente um disjuntor começa a desligar, né? Elas acham que o problema é o disjuntor. O disjuntor é aquele que está no relógio... No quadro, isso. No quadro de eletricidade. Uma chavinha, que eles chamam uma chavinha, que ela desliga, né? E ele é um indício de que está ocorrendo um problema. Mas não significa que ele seja um problema. É só um aviso para você. Então, e ele tem uma capacidade limite dele. Então, o que as pessoas geralmente fazem é trocar ele por uma capacidade maior. E isso faz com que se torne inseguro. É o tal do 20 amperes, 40 amperes. Você fala, coloca um de 40 que ele aguenta. Isso. Se você tem um tá tudo errado, né? Porque ele já é um sinal que a coisa não tá boa, né? Exatamente. Você projetou um sistema para trabalhar com 25 amperes. E ele está lá. Se por acaso ele desligou, é porque tem alguma coisa errada na instalação. Se você coloca um disjuntor de 40 amperes, ele não desliga mais. E a partir daí você sobreaquece o cabo esquenta, pega fogo e tem o princípio de incêndio. Agora, dentro de casa, qual é as orientações, assim? Porque eu estava lendo, por exemplo, uma tomada ou uma extensão para ver se ela não está com sobrecarga. Mas como é que eu vejo isso? Se ela está esquentando? Primeiro você tem que observar a capacidade do equipamento que você está ligando. Primeiro indício, você não pode... As tomadas, no geral, elas são projetadas para 10 amperes. Grande parte delas. Existem algumas tomadas para 20 amperes. Uma geladeira, por exemplo, tem quantos amperes? Uma geladeira, depende da potência, mas uns 6 amperes vai passar. 6 amperes. Mas você não pode ligar uma geladeira junto com micro-ondas. Tem que avisar lá em casa rápido. E muito menos utilizar um Benjamin para fazer essa ligação. Meu Deus do céu.
Aí você tem um eletricista, eu brincava aqui um pouco antes do programa, que você vai lá, você pede para ele instalar várias tomadas, ele fala, ó, as tomadas são boas, mas cuidado na hora de puxar, porque não pegou bem, elas vão sair, viu? Aí tem que ser um serviço bem feito, né? E não ligar, geladeira, ligar sozinho. Micro-ondas também, o ideal é ligar sem Benjamin. Isso, micro-ondas, uma máquina de lavar roupa, né? Ferro de passar roupa se possível. Assim tudo como o chuveiro, tudo em ligação independente. Agora o problema é que, e essas tomadas que até o Zé Luiz pode ajudar a gente, porque a gente teve uma época, não sei quantos anos, já tem uns 10 anos, isso não sei, que vieram aquela coisa da tomada, mudou tudo. Como é que está isso na prática? Vamos falar a verdade. Na verdade, uma nova normativa, a NBR 14136, estabelece um padrão nacional de tomadas. Né? Ela tem um plug que se encaixa na tomada para evitar que o usuário, ao retirar o plug da tomada, possa colocar os dedos ali no plug, porque isso foi causa de muitos acidentes. Ela tem uma proteção por cima, ela né? Encaixa, ela entra. Ela entra mesmo, não fica nada... Isso, aquele desenhinho que ela tem, porque nós tínhamos na época mais de 14 tipos de tomada, isso causava um... E mesmo assim hoje há muitos produtos que têm um padrão antigo e precisa do adaptador. Mas na prática, muita casa velha, a gente está olhando ali atrás agora uma casa super velha, né, um órgão, e aí geralmente costumam dar mais problema, né? E aí o certo é mudar toda a instalação, né? Mas nem todo mundo... Aí pega aquele que está só com 2, coloca um outro adaptador que é para passar para o outro, e aí fica 2, 3. Fica pior a emenda do que o soneto. O fabricante que fez esse produto, ele fala, olha, eu fiz com 3 saídas, mas é para ser usado uma só de cada vez. E é isso que ninguém entende. As pessoas utilizam as 3 saídas em conjunto. Como assim? Ele tem 3 pneus, um é o terra... você tem uma capacidade, que nem o Eric explicou, tem uma tomada de 10 amperes. Você coloca um plug ali com 3 saídas, o famoso Benjamin ou T. E ali, nessas 3 saídas, não pode exceder os 10 amperes. Agora, se você... Porque o fabricante deste plug, deste Benjamin, ele falou, olha, é para ser usado um de cada vez para não atingir os 10 amperes. É só uma comodidade de ter acesso a não é 3 ligar pontos 3. Não para ligar os 3, que excede a capacidade daquela tomada. Imagine você colocar um sobre o outro. E isso dá problema. Pode aquecer a tomada e pode dar problema na máquina, por exemplo, uma geladeira. Sem dúvida. Prejudica, porque o fabricante, ele fabricou esse produto estabelecendo algumas condições de ensaio. Ele ensaiou antes de lançar esse produto no mercado e ele atesta que o produto vai estar funcionando de acordo com as condições ideais em que Mas a vida útil de uma geladeira pode ser comprometida por causa, sem dúvida, disso? O motor mesmo? Inclusive no termo de garantia ele especifica essas condições que ela tem que ser instalada de acordo com a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas. O que ele está falando aqui, o Eric, é que o custo-benefício é melhor você trocar e investir numa boa instalação, porque senão você vai acabar gastando nos equipamentos, é isso? Exatamente. E você também gasta no final na conta de energia. Porque isso sobreaquece a sua instalação, né? E aí você tem uma perda de energia por calor. Então esse calor é a energia que você está puxando da rede elétrica e desperdiçando. Se está esquentando, não está certo. E o cabo ele vira uma resistência. E essa resistência, assim como você tem a resistência do chuveiro, resistência dos equipamentos, é um outro equipamento ligado ali que está consumindo energia. E isso acontecia lá com você, Flora, lá, porque você tem toda a história lá. Ali é o Lalec, lá, que está mostrando ali. A gente consegue, daqui a pouco a gente corta para a tela inteira, mas não tínhamos esse conhecimento, não. Mas eles te apoiaram também? Sim, quando ele entrou lá, eles foram lá, aí foi solicitada essa visita técnica, aí foi geral, olhou a casa como um todo. Então tinha muitas coisas que precisariam ser modificadas. Vocês lidam com crianças lá, né? Sim. Que legal, né? Foi bom que eles foram lá e deixaram tudo certinho, porque essa era a nossa preocupação. Então, como é uma casa já há mais de 40 anos, então teríamos que verificar todas as instalações, desde o para-raio e todas as tomadas. Então, recebemos muitas orientações e também eles fizeram os ajustes necessários lá para nós. E estão fazendo ainda, né? É um projeto que está demorando quanto tempo já?
Eu acho que tem um mês, acho que é um mês já que eles estão lá. Zé Luiz, então quando vocês vão para resolver mesmo. Sem dúvida, porque nós trabalhamos dentro de uma norma, né, vamos dizer assim. Essa norma ela não pode deixar de ser cumprida por questão de segurança e por questão de eficiência energética, né? Essa é a premissa que a gente prima pela qualidade do trabalho. Agora, o que chama a atenção é que a gente vê trabalhos em tantas áreas, e quando esse programa é nosso, chama Nossa Entidade, e a gente vê trabalho com criança, trabalho com os idosos, enfim, né, uma diversidade muito grande. Mas vocês resolveram montar uma entidade, é uma organização não governamental, né? Ainda não. Na verdade, começamos com um grupo de voluntários. Acontece que os benefícios foram chegando e os projetos que nós temos são projetos que dizem respeito a uma ONG, ou até uma OCIP, vamos dizer assim. Certo. Até o apoio que nós tivemos aqui da Assembleia Legislativa é nesse sentido. Entendi. Devido à utilidade pública, né? Então, nós estamos, com certeza, chegaremos a esses projetos, a executá-los, porque é de benefício social e de uma amplitude assim, sem dimensão. Porque muito interessante, muito legal, porque são pessoas que trabalham colaborando até com essas entidades, que se não fosse vocês, eles poderiam estar gastando dinheiro, poderiam estar numa situação insegura, vários problemas. E aí, utilizando a expertise de engenheiros como o Eric. Você, dentro dessa área de pesquisa, tem visto alguma coisa assim que dá para fazer pelas comunidades? A gente citava antes de começar o programa iniciativas que começaram no Brasil de pessoas, um brasileiro, né, que inventou lá uma energia elétrica com uma garrafa PET, né? Ele coloca água, o Zé Luiz estava explicando, coloca acho que cloro, a iluminação vem de fora, durante o dia, né? E isso foi me parece que para a Índia, iluminou o mundo todo, para o mundo inteiro, né? As comunidades carentes, né? É legal, né? Tem algum tipo de projeto assim que dá para... O que eu estou trabalhando especificamente é a questão da energia solar. Ah, tá. Então eu estou adaptando os projetos que a gente tem, né? Energia solar, com os equipamentos que já estão no Brasil. Tem muita tecnologia fora, mas ainda é inacessível aqui. Mas tentando adaptar o projeto para um projeto pequeno, para tornar ele acessível. Certo. Para que a gente consiga, através dessas empresas que estão querendo colaborar com materiais para a gente, que seja acessível para que a gente possa ter um número grande de pessoas que a gente consiga atender. Precisa ir ampliando, né? Eu me lembro que eu fiz uma reportagem aqui no Parque Vila Lobos, que pegou todo o estacionamento e todo ele está com placas. É uma coisa gigantesca, assim. Você pega o estacionamento, ele é tomado de placas. Me parece que ele mesmo está gerando energia para o parque inteiro. Sim. Casas populares no estado de São Paulo, já há muitos anos, elas são, me parece até que por lei, já todas elas não usam mais só a energia convencional, todas com as placas, né? Então, na medida que mais gente vai usando, vai ficando mais barato, uma energia limpa, né? Sustentável, né? Como a Flora falou, né? Muito legal, né? Isso está se popularizando bastante, o preço reduziu bastante em relação aos últimos anos. A tendência é reduzir e tornar mais acessível. E para as pessoas com essas condições, não precisa de um grande sistema, né? São microsistemas que já seria suficiente para elas. Entendi. Né? Agora, vocês trabalham com comunidades carentes também. E aí a gente conhece o conhecido gato, né? Também conhecido como cat. É verdade. E aí? Eu já tive comunidade que as pessoas falam assim, que depende a hora do dia, tem hora que é 110, tem hora que é 220, tem hora que é luz acende, tem hora que é luz apagada. Isso é um perigo danado. E a pessoa sair da sua casa e ir lá mexer num fio da energia elétrica é um risco de vida muito... Risco de vida. Há que se esclarecer que 110, 220 não há distinção. Mata, porque o que mata é a corrente, não é a tensão. O do 110 e 220 é a corrente. É a corrente elétrica. E a pessoa, dependendo das condições, ela é mais ou menos resistente à passagem da corrente. E dos 6 tipos de choque elétrico, 5 passam pelo coração. São fatais. Nossa. São fatais. Tá aí o DR que a gente comentou, ele desarma com 30 miliamperes, para ter uma noção assim de dimensão. A 50 miliamperes já há desfibrilação cardíaca. Entendi. Ou seja, o coração já está numa situação que não é normal. Ele sofrendo aquela situação, até aqui a título de esclarecimento, a dona de casa sente um choquinho ali no momento de lavar a louça, porque tem uma torneira elétrica, e ela diz, isso é normal. Não é normal. Isso há de prejudicar ao longo de um tempo, porque todo o nosso organismo funciona por impulsos elétricos, e aquela fuga de terra que está dando naquela torneira elétrica há de prejudicar. Entendi. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho
para falar mais, inclusive, desse DR, que é um equipamento que, assim, se você for analisar o custo-benefício, ele não é tão caro porque ele faz uma grande diferença. Daqui a pouco o Zé Luiz volta para explicar mais e ajudar todo mundo, porque os eletricistas do bem estão aí para transformar e reduzir esse número de mortes aí, que no Brasil a gente viu, são quase 1.400 pessoas mortas por conta de acidentes que poderiam ser evitados. A gente volta já já. O programa Nossa Entidade está de volta conversando com os representantes do Eletricistas do Bem. Eles que juntaram amigos, engenheiros, eletricistas e estão trabalhando nas comunidades do estado de São Paulo, estão aqui na capital paulista e também com as colegas aqui que são de uma entidade, a LALEC, que foi atendida por eles. É bem interessante a história. Eu estou aprendendo muito porque eletricidade a gente muitas vezes é leigo e o importante é não dar vazão aí para nossas... para o que o José Luiz contava agora há pouco, né? Não juntar o ato inseguro com a condição insegura, né? Você falava que o ato inseguro é você cometer um ato que você não tem segurança para cometê-lo. Você não sabe se você está agindo com segurança, preventivamente falando, se no caso dos profissionais estão com os equipamentos de proteção individual, normatizados inclusive, né? Então, se você tiver uma condição que é insegura, mas o ato que você está cometendo, sendo inseguro, é igual a acidente. Isso já é estatisticamente. Você está em casa lá, lavando o chão descalço, você já está numa condição insegura, né? Aí você vai lá e fala assim, mas é só tirar correndo. Vou passar correndo. Como é que chama? O exaustor que a gente usa para tirar o pó. Mas rapidinho eu vou tirar lá. Põe a mão, você está num ato inseguro, numa condição insegura. Perfeitamente. Acidente. O acidente fica muito mais fácil de resolver, de acontecer. Agora, acho interessante, não é, Eric, porque dentro dos próprios cursos, não só da eletricidade, mas como da engenharia, existe a segurança e existem as normas, né? Eu estava lendo um pouquinho das normas, a NR10 é uma delas, né? Ela estabelece tudo, é aquela coisa, né? No papel é tudo muito bonito, né? Mas na prática a gente precisa cada vez mais, creio, no futuro agora acho que com a informática vai ficando cada vez mais fácil. Mas nem todas as casas você chega, as normas dizem, as casas, empresas, tem que ter um projeto. Se o cara chegar lá, você tem que falar, não, mas cadê o projeto? Onde é que está o fio? Por onde essa fiação passa? Que tipo que foi utilizado, né? Isso o engenheiro sabe bem. A gente que é leigo não sabe nada, né? Mas a gente peca, os profissionais pecam às vezes, assim, e quem está construindo uma casa, enfim, ou quem compra uma casa, por não saber com exatidão o projeto elétrico de um Sim, é legal assim, as pessoas, elas não sabem nem cobrar, né, do profissional, nem conseguir avaliar se ele tem condição de fazer aquele serviço ou não. Então já começa por aí. E como o eletricista, né, não é uma profissão regulamentada, então ele vai, faz um curso, às vezes aprende na prática no dia a dia e começa fazendo instalação por aí. Certo. Existe a normativa, né, a NR10, que todo profissional que mexe com eletricidade é obrigado a fazer. É um curso que a cada 2 anos tem que fazer uma reciclagem, manter atualizado, mas tem muitos eletricistas que nem sabem dessa existência e nunca fez. Né? E segurança para ele mesmo, né, para as atividades do trabalho dele, do dia a dia. Então, e o eletricista do bem, ele tem um trabalho voltado para os profissionais também? Vocês fazem palestra ou tem alguma apostila? Isso é do lado da nossa associação da Brapel, né, tá. que é esse trabalho que a gente faz com o profissional eletricista, né, que é orientar ele, dar as condições técnicas para ele, um conteúdo atualizado, e aí a gente pega os profissionais que estão atualizados, que conseguem esse tempo livre e tem essa disponibilidade, profissionais que já têm uma atividade no mercado para trabalhar no eletricista do bem. Legal. A Abrapel é a Associação Brasileira de Profissionais Eletricistas e Eletrônicos. Então, se a pessoa que é um eletricista e ela quer ter informação, ela entra em contato, entra no site e... Isso, no site da Abrapel, ela tem conteúdo gratuito, né, técnico lá, para ela poder ler, se orientar. A gente dá cursos, palestras,
Entendi. Aqui está um pouquinho, eles trouxeram o folder aqui, se eu puder mostrar aqui nessa câmera aqui, ó. Essa é a associação. E aqui dentro eles mostram tudo com, aqui na câmera 3 a gente consegue. E aqui eu estou olhando do outro lado aqui, a eletricidade é assunto sério e trabalhar com ela respeitando os perigos que envolvem esse trabalho, além de entender sobre suas normas e regulamentos, é assunto mais sério ainda. Então assim, todo eletricista entender essas normas. Então, alguns exemplos bem práticos aqui, olha, evite benjamins e restrições a qualquer custo, dimensione a sua instalação elétrica corretamente, procure um profissional, né? O disjuntor deve estar de acordo com o fio que o protege. O disjuntor é sempre a tomada. Não, o disjuntor é o equipamento que está lá no quadro. Ah, o disjuntor. Isso. Ah, aquilo que você estava falando que tem o disjuntor e o DR. Isso, o DR é o outro equipamento, né, que ele geralmente está junto com o disjuntor, ou existe o DDR, que são os dois equipamentos num só. Então vamos deixar bem claro que isso é muito legal, porque quando tem uma tempestade, aí caiu a energia. Isso aqui é o disjuntor, que é aquela chavinha que a gente até ouve, né? Ela caiu a energia porque um fusível, geralmente, ou ele queima ou ele destrava, não é assim o disjuntor? Não, é que, por exemplo, no caso de uma tempestade, pode ter vários fatores envolvidos. Pode ser a energia da rua que caiu. Uma sobrecarga. Isso, pode ser a queda de um raio, que aí teria um outro equipamento para proteger, que seria o DPS, que protege a sua instalação contra raios. Né? Mas o que a gente geralmente tem em casa é o tal do disjuntor que fica lá no relógio. Toda residência tem. E que é o fusível que queima. Você vai lá e troca ele, não é esse? É, só que o fusível é uma tecnologia mais antiga, né? Que foi substituída pelo disjuntor. Eu tô muito antigo, gente. Não tem mais o fusível. Agora ele só cai. Você vai lá e coloca de novo. Ele é mais avançado, né? Tem uma tecnologia interna. E com o fusível ele estourava, você tinha que retirar e pôr um novo. Entendi. O disjuntor ele desliga, aí você levanta a chavinha novamente. E aí é o caso que você falou, tem que ser a capacidade dele. Capacidade certa, não tem essa de, é 20, coloca um de 40 que ele aguenta, que já não está certo. Não, aí você está se colocando em risco. Toda a sua instalação elétrica está em risco. E aí você tem, além do disjuntor, você pode colocar o DR. O DR é uma sigla? Chama diferencial residual. Um diferencial residual. É um outro equipamento, né? Ele faz um monitoramento da sua instalação elétrica. É caro, comparado, porque um disjuntor, não sei, talvez uns R$50, mas esse DR deve ser mais caro um pouquinho. Olha, um pouco mais caro, mas o benefício dele, assim, ele dá total segurança para as pessoas. O disjuntor ele vai proteger a sua instalação elétrica e seus equipamentos apenas. E para instalar é fácil? Aí precisa de um profissional especializado. O eletricista vai colocar lá e aí, tendo um DR, ele vai analisar toda a... Se os equipamentos da minha casa estão tendo fuga de energia, é isso? Isso, ele vai ficar, por exemplo, se você tiver um cabo descascado no meio da sua instalação e esse cabo estiver encostando no metal, é uma fuga de energia. Ele detecta e desliga. Então ele te avisa que sua instalação elétrica não está adequada. Quando eu encosto numa geladeira, por exemplo, leva um choque, mas é um choque pequenininho, assim, isso é o quê? É algum fio que está Isso pode ser um cabo de energia passando junto no metal da geladeira. Encostado. E aí já é uma fuga também. É uma fuga. Numa situação como essa, onde você colocaria a mão na geladeira e levaria um choque, se tiver um DR, você não leva esse choque. Quando eu coloco, ele desliga? Isso, porque na verdade ele atua em milissegundos. Nossa. Ele é muito mais rápido do que a energia, antes dela chegar para o nosso corpo e causar algum dano, ele vai rapidamente atingir e desligar. Agora, em relação à segurança, eu estava lendo, é engraçado, uma coisa que é simples, mas só que quando a gente vai aprofundar um pouco, a gente entende. Porque se você encosta na energia, você é um transmissor, né? Por isso que você leva o choque. Então, assim, você está na Terra, se você não tivesse, você está comunicando a energia da tomada com a Terra, e você está transmitindo, é por isso que você leva o choque, né? Se você estivesse flutuando, por exemplo, você não ia receber. Isso, Você está passando para alguém. Você tem que estar isolado, né, da rede elétrica, por isso da importância de você estar com equipamento de proteção, de segurança, né, para você, porque senão você passa uma carga, né, você passa um equipamento consumindo energia. Então, se essa energia tiver um caminho e seu caminho entre a energia que está vindo para um segundo ponto, que pode ser a terra, pode ser o chão, essa energia vai passar por dentro do seu corpo. Aliás, você falou terra, eu falei que eu vou trazer algumas coisas aqui de utilidade pública. O tal do fio terra que a gente coloca lá, aí vê o eletricista, ele pôs todo o chuveiro bonitinho, pega um preguinho, coloca lá na parede, enrosca lá o fio e fala, pronto, você já tá aterrado, tá aterrado. Isso não serve para nada. Não serve para nada? Não. É isso aí. Tendo isso ou não tendo, não faz nada. Não faz diferença alguma. O terra, na verdade, né, tem que ter uma haste enterrada no solo, né, e todo o seu cabeamento do terra tem que estar interligado a essa haste. Isso as casas têm? Acho que muita casa não tem, né?
Olha, as casas novas, né, tem que apresentar um projeto, né, e apresentar para a concessionária, existindo esse terra, tudo. E aí ele fica num determinado ponto da casa e toda a fiação ele vai... Se tiver o terra, ele fica ao lado do padrão de entrada. Ah, tá. E todas as tomadas, ela tem que ter um fio que vai levar até esse fio terra. Até isso. Então, tudo que tiver equipamento metálico tem que ser conectado a esse terra. Porque ele possivelmente pode conduzir energia e dar um choque numa pessoa. Até para pessoas, por exemplo, eu fui levar meu pai que tem um marca-passo e o médico falou, olha, chuveiro com fio terra. Porque a energia, como ela passa lá, ele explicou lá, pode acelerar o marca-passo da pessoa. Então, e todas as tomadas, vai ligar, tem que ter, né? Aí eu fico pensando, pô, você muda para uma casa que aí você tem que pedir para mudar tudo, porque as casas mais antigas tem que ter o cabo com quantos metros para baixo? Geralmente, assim, por padrão se utiliza uns 3 metros. Uns 3 metros, um cabo. Que, na verdade, vai depender do solo. Tem que verificar como que é o solo tem muita rocha, entendeu? Se ele tem muita terra, areia, então isso varia um pouco. Por isso que tem ciência, né? E a Flora, né, Flora, você falou, não, aqui tem que ser feito direitinho, né? Tem. Foi... Pensando nisso, além do serviço que eles iam fazer lá, aí já puxamos eles para dentro e falamos, pelo amor de Deus, vamos olhar. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais, você e a Suziane, da entidade, já que esse aqui é o programa Nossa Entidade. Explica um pouquinho quanto tempo tem o LALEC, né, que público que vocês trabalham. Aproveita aí para vender seu peixe também, que quem nos assistir, eu vou perguntar para eles aqui como é que eles podem... Como é que a gente pode ajudar os eletricistas do bem e como é que pode ajudar o LALEC também, qual é o público de vocês? A LALEC existe há 19 anos, né? Então é uma entidade beneficente de assistência social, não governamental e sem fins lucrativos. Então nós acolhemos crianças em situação de vulnerabilidade social e o abrigo se mantém de doações, né? Então, a gente recebe de tudo, a gente tem o nosso bazar, que é de... Vocês estão em que bairro, em São Paulo? Planalto Paulista. Planalto, Zona Sul? Zona Sul. Mas para a gente identificar o quê? Perto da saúde, Planalto Paulista? Próximo do Jabaquara, Avenida Jabaquara. Ah, tá bom. Isso. E tem um site, não tem? Tem um site. E aí, quem quiser visita, pode ser um voluntário, precisa de voluntário? Precisamos. Então, todo tipo de ajuda é muito importante para nós, desde ser um voluntário... E para fazer a doação, a pessoa entra no site, também tem como... Tem como fazer a doação pelo site, ou entra em contato pelo telefone. Ah, legal. Lalec.com.br. E se eu quiser ir lá visitar, como é que eu faço? Preciso agendar primeiro? Isso, liga e faz o agendamento e pode sim conhecer os pequeninos e conhecer o nosso trabalho. Quantas crianças vocês têm lá? A nossa capacidade é para 20 crianças, né? Hoje nós estamos com 10. 10 crianças, isso, né? Então, isso. Mas aí é um trabalho assim específico ou é só para... são crianças que têm famílias? Como é que funciona? São crianças que têm família e que estão em uma situação de vulnerabilidade social. Então, o nosso trabalho é cuidar e amparar essas crianças, né? Enquanto a vara da infância analisa a situação de cada uma. Ah, são crianças que passaram, que geralmente são... Elas estão sob tutela da vara da infância. Sob tutela. Isso, e o trabalho do LALEC, né, é amparar essas crianças, enquanto a vara da infância faz o trabalho com as famílias, para ver se há condição de um retorno familiar, né, para sua família de origem. Quer dizer que elas vivem lá? Vivem lá, elas moram lá. Ah, tá. Isso. É porque a gente fala assim, são 10 crianças, mas assim, são integralmente, é uma responsabilidade muito grande e enfim, é um trabalho que muito importante, porque enquanto o ideal é ficar com a família, mas enquanto não se resolve na justiça, essas crianças têm um apoio, né? Bem interessante. José Luiz, você me explicava que existe uma chegada dessas instituições ou das pessoas. É um e-mail, né? Você tinha até um e-mail que é o... Jeremias, nós temos um procedimento padrão para que sejamos justos com a sociedade e não venhamos a cometer aí a falta da injustiça em relação aos atendimentos que chegam, às solicitações. Então nós temos um único e-mail centralizando todas as solicitações neste e-mail. Dali nós passamos por data e hora de recebimento para uma planilha. E esta planilha é por ordem de chegada. Quer dizer, é eletricistasdobem@gmail.com. Só isso, por enquanto. O e-mail é fácil, é o Gmail, é só eletricistasdobem@gmail.com. A pessoa manda uma solicitação, vai ser por ordem de chegada e aí vocês vão responder. Aí nós vamos avaliar
a condição da agenda, da nossa agenda, né? Neste exato... Olha lá, o e-mail já está no ar aqui, ó, rapidinho, eletricistasdobem@gmail.com. Manda lá a sua solicitação, a sua dúvida, a sua pergunta, e inclusive para os nossos profissionais que estão, como o Eric, são 34, né? De repente eles podem colaborar com alguma dúvida. De voluntários. E precisando de voluntário também, né? Em função da demanda, com certeza. Profissionais da área elétrica, sem dúvida vai ser. A gente entrevistou aqui os Engenheiros Sem Fronteira. Eu vou pedir para eles mandar uns engenheiros para vocês. Vamos unir esforços aí. E unir esforços. Tem um trabalho bem legal. Eu queria aproveitar porque prestar algum serviço de utilidade pública pelo conhecimento de vocês. Se a pessoa, Eric, leva um choque, eu sei que vocês não são médicos, mas tem dentro da área de segurança, tem... Porque a gente ouve falar assim, você está no chão, a pessoa fala, uns falam, se joga no chão, porque daí você perde o contato, né? Tem o que fazer? Então, existe pouca coisa que pode ser feita, né? Mas existe se fosse um pré-atendimento que você consegue auxiliar, e isso o profissional ele aprende naquele curso de NR10. Né? Tá. Então, no curso de NR10, você tem não só o trabalho que você tem a segurança com eletricidade, mas um trabalho em cima de primeiros socorros. Né? Então, se por acaso você estiver num ambiente que uma pessoa sofreu um acidente, de qualquer natureza que seja, não somente elétrica, né? Então você tem que mudar um pequeno pré-atendimento até que chegue realmente uma ambulância ali para socorrer. E quando é queimadura, estava lendo que a queimadura elétrica ela é pior do que a com fogo porque internamente ela causa mais dano, né? Não sei se é isso. Talvez você possa até explicar mais. Então, realmente é muito perigoso, né? Exatamente. Às vezes você não percebe os efeitos, né? Então você tem que rapidamente procurar um auxílio médico, né? O primeiro pronto-socorro que encontrar, dar uma assistência a essa pessoa o mais rapidamente possível para evitar algum problema. Essa corrente que chega na nossa casa é corrente alternada, é isso? Isso, alternada. Alternada. E a corrente contínua ela é usada mais em motor? Hoje em dia a gente utiliza a corrente contínua na energia solar. Na energia solar. Os painéis solares eles produzem energia em corrente contínua. Mas quando a energia solar ela tem o mesmo perigo de tomar um choque forte como é da corrente que chega da rua? Tem, principalmente porque na verdade a gente trabalha a energia solar com uma tensão mais alta. Né? Quando a gente trabalha com na nossa casa a corrente alternada em 110, 220 volts, né? Corrente contínua, na placa solar a gente trabalha às vezes até em 1000 volts. Isso na prática... Tem a coisa do alternado e uma que te expulsa e outra que você fica grudado? A gente sempre ouve falar isso aí, né? Não, isso depende assim, não é exatamente desse jeito. Depende da situação que você entra em contato com a energia. Né? E uma tensão muito grande, na verdade, tensões muito altas, você não consegue chegar perto, né? Você já é eletrocutado antes de tocar nela. Que são, por exemplo, essas torres que a gente... Tensão, Agora, os postes da rua já não é considerado tão de alta... Só que na parte mais alta do poste. Lá passa 13.800 volts. 13.800 volts. Eu fico imaginando, Flora, o pessoal que trabalha com isso, eu acho que o choque é uma das últimas preocupações, né? Subir naquele poste com aquele equipamento, aí ele olha, o sol contra ele. É perigo para todo lado, né? Tem que ter a vocação para trabalhar com aquilo. E essa alta tensão, só de você chegar perto, né? Já é aquele barulho, aquela tensão que você falou. Você é eletrocutado antes de se aproximar do fio, né? Exatamente. Tamanha a tensão que passa naqueles... Por isso tem que haver todo um treinamento, né, consecutivo. A concessionária sempre treina por bastante tempo o profissional que vai trabalhar ali. Por isso que eles orientam, inclusive, para as pessoas ficarem longe, né, dos cabos de alta tensão, quando fazem uma construção, uma obra, para as casas não se aproximarem, porque o risco é muito grande. O risco é muito grande e, inclusive, esse da queimadura que a gente falou que não é fácil, não. Mas hoje a gente conseguiu tirar bastante dúvidas. Eu acho que uma das mais importantes é esse tal do DR aí, que não tem nada a ver, né, Flora, com a discussão do relacionamento, mas muito mais importante é você colocar ali na sua casa no relógio, ver quanto custa. Eu acho que é um dos diferenciais, porque lá no Lalec vai ter um desses? Já foi instalado? Já. Que legal. Ou seja, então lá se uma criança chegar, encostar um dedo numa tomada num ponto eletrificado, imediatamente vai ser desligado. E vai salvar uma vida, né? E que a gente falou aqui, 1.400, quase 1.400 mortes no ano passado, isso do que são registrados, né? Exato. E hoje com esses equipamentos de segurança e com essa inteligência que vocês trazem, e eu só espero, aliás, antes de terminar o programa, eu queria que você falasse mais um pouco, Zé Luiz, como é que as pessoas podem ajudar, não sei como é que funciona na prática, porque tem empresas que ajudam, tem voluntários, enfim. Quando nós iniciamos o projeto, nós começamos do zero, nós não tínhamos ajuda nenhuma. Na verdade, os próprios voluntários se cotizaram para doar materiais
que eventualmente algum eletricista teria, enfim. Mas nós necessitamos de doadores de materiais. Essa é a nossa matéria-prima, vamos dizer assim. Nós temos a boa vontade, a capacidade técnica, o grupo é coeso, nós estamos crescendo, há muitos projetos assim de grande capacidade de chegar na sociedade, entendeu? E tudo isso está sido muito bem aceito. Mas nós precisamos dos materiais. Que tipo de material você precisa mais? Material que a gente faça de uma instalação elétrica, né? Os fios, agora não adianta nos dar o material que nós não temos onde guardar, né? É muito importante que nós possamos ter parceiros que acreditem na obra, né? E no momento em que nós tivermos um projeto nas mãos, a gente possa recorrer a esse parceiro e o que nos interessa é somente o material daquele projeto específico, né? Ah, que legal. Trabalhar como naquele sistema japonês, né? Você não precisa ficar armazenando nada. Já sai direto da loja ou de quem... E olha, e fica aí o convite, então, é um trabalho... Você tem quanto tempo? Mais de um ano? Dia 7 de julho começou, né, deste ano. Ah, deste ano? Deste ano, Nós Nossa, estamos então é bem novo. Bem novo, tanto Fica aqui o convite, porque, olha, pelo trabalho que eles estão fazendo, inclusive aqui com o depoimento de uma instituição que já está participando, me parece que é um trabalho bem sério, com profissionais muito qualificados. E por que não? Hoje a gente vive uma economia chamada da economia do compartilhamento, né? Tudo está mudando tanto. E eu acho que uma empresa que pode oferecer seu nome num trabalho sério como esse, a gente fez uma série aqui, por exemplo, com startups, né? Lembrando uma que o cara um dia teve uma ideia e falou, não, para cada... Todo mundo conhece essa história, né? Cada sapato que você comprar na minha loja, alguém em algum país que precisa vai ganhar um sapato também. E isso foi uma ideia que, né, se uma loja, que se multiplicou muito, uma loja fala, não, para cada produto que você comprar aqui, você vai estar beneficiando alguém, uma organização, uma comunidade que precisa de energia elétrica, por meio dos eletricistas do bem, está aí um projeto, que eles trabalham com projetos. Vão lá, né, vocês foram lá na Eletropaulo, tudo é com projeto, tudo é bem feito, tudo é analisado. Foi aprovado. Então é a mesma coisa, o projeto vai chegar na sua empresa e hoje existem os caminhos, acho que vocês da entidade também podem dizer. Existem os caminhos dos impostos, dos tributos, né, que é da renúncia dos tributos que as empresas fazem, né? Não sei se vocês trabalham com isso. Da mesma forma, podem colaborar, não é? Exatamente, é um caminho para eles poderem, de repente, nos auxiliar nos projetos. Porque ideia eles têm, gente que precisa, eles têm, então agora está precisando das pessoas mais voluntárias e empresas, principalmente voltadas para a área da eletricidade, que possam encampar esse trabalho, e aí eles acho que já estão preparando a papelada aí para ser o município, como é que está? Com certeza, nós já temos uma instituição que está nos apoiando integralmente para que a gente possa se tornar uma ONG, um município, enfim. Nós descobrimos através dessa experiência tão recente que há muitos voluntários capazes, com capacidade de ajudar, mas não tem conhecimento onde ele vai ajudar. Tanto é que nós temos neste projeto até um aplicativo, nós temos uma pessoa que está se dispondo a colocar um aplicativo nos celulares, né, com essa demanda aqui da telefonia móvel, todo mundo hoje tem celular, e você, através desse aplicativo, tem a capacidade de acionar um eletricista do bem que esteja cadastrado conosco em qualquer parte do Brasil. Este é um sonho e com certeza vamos realizar, né? Legal. E principalmente disseminar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, por exemplo, que o Eric tem, né? O Eric, ele hoje é um pesquisador, né? Você fala, só para voltar, você falou, a sua pesquisa é mais voltada nessa área do fotovoltaica, não? Energias renováveis. Isso. Energias renováveis. Isso. E hoje no Brasil, vamos deixar isso agora, só para a gente encerrar aqui, a gente está investindo mais em quê? Porque é muito... Os painéis, né, de energia solar, mas tem aqueles, como é que chama aquele? Os aerogeradores, energia eólica, isso. A energia eólica. O Brasil tem potencial também, né? Já tem grandes parques instalados, né, grandes usinas, só que isso é mais voltado para usinas mesmo, para grande geração de energia. A energia solar, ao contrário, tem as grandes usinas, mas tem o potencial de ser instalado nas residências, né? Em uma pequena casa, uma pequena área de terra aí, um telhado, pode ser colocado uma energia solar em qualquer lugar do Brasil, né? E produz energia ali no local de consumo. Nossa energia geralmente vem de longe, né, das grandes usinas até a cidade, percorre um grande caminho. Já pensou quanta coisa não vai mudar aí pela frente, né? Nosso programa chegou ao fim, eu agradecer muito a participação de todos vocês e eu espero que você entre lá no site
da instituição que veio hoje participar aqui com a gente, a LALEC, e também dos engenheiros, eletricistas do bem. Está falando com o engenheiro. Eletricistas do bem eletricistasdobem@gmail.com. Você manda lá a sua solicitação, sua dúvida lá para eles. E você que é um empresário dessa área da eletricidade, também fica o convite para conhecer o trabalho deles, conhecer o Zé Luiz, o Eric e mais 32 voluntários aí que estão nesse projeto. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, viu? Obrigado. Até a próxima edição e obrigado pela sua audiência.